gente bater um papo aqui com a nossa convidada de Portugal. Sim, de Portugal. Dea, meu amor, que maravilha que você está aqui. Antes de chamar você, é bastante importante para você que tem esse interesse de ir morar em Portugal. Ela vai falar aqui comigo, vai dizer tudo. Ela vai abrir o coração e vai dizer: vou contar tudo que passa em Portugal. Certo? Tador? E tá cheio de perguntas, cheio de perguntas. E agora eu vou chamar a minha convidada da noite. Venha, Dea, venha, Dea, venha, Dea, venha, Dea, venha, Dea. Ela tá chegando, ela tá chegando, ela tá chegando. De Portugal, de Portugal, de Portugal! Que maravilha, Dea! Finalmente vamos nos conhecer um pouquinho, né? Pois é verdade. A Dea tá lá em Portugal, não sei quanto tempo, ainda não sei muita coisa da Dea, viu, gente? Eu tô igual a vocês aqui, tudo é novo pra mim. Todas as informações eu vou estar sabendo hoje, agora, que a gente vai bater esse papo e entender como é que é essa vida em Portugal, se é essa maravilha toda que todo mundo vê aí na internet. Diz aí um pouquinho pro pessoal para saber quem é a Dea, que tanto eu estava falando nessa semana. Ai, bom, que eu vou falar de mim. Bom, eu sou uma brasileira que vim estudar em Portugal e vim aqui para Terras Lusitanas me aventurar. Deixei minha família no Brasil, diferente de você que foi com a família toda, né? Sim, eu vim com Olha, a fiquei família muito inteira. impressionada. Pois é, eu não, eu vim eu mesma e Irene. Ah, Vim para cá, vim me aventurar para fazer o doutorado, que aqui eles chamam de doutoramento. É, doutoramento, né? Uma palavra é, diferente. tem muitas palavras diferentes. Daí é o primeira coisinha que você já percebe que tem que falar um pouquinho diferente com eles aqui. Muitas palavras que a gente usa no Brasil que não usam aqui, muitas palavras que usam aqui que não usam no Brasil. Então, assim, o primeiro choque foi meu primeiro mês na universidade. Eu fiquei olhando, eu olhava para o professor e pensava, que língua que eles falam? Porque isso não pode ser português. Gente, impressionante. É muito impressionante, muito. Ainda mais eu moro no norte de Portugal. Então, no norte as E pessoas falam mais fechado, com a boca mais fechada. É então mais. a localização também muda um pouquinho o sotaque. Muda muito, muito, muito. Em Lisboa, eles falam com a boca mais aberta. No norte, falam a palavra muito fechada. Então, é mais difícil de você entender. Você tem que ficar prestando atenção. A gente tem alguns vistos possíveis para vir para cá. E, de maneira geral, são 5 tipos de vistos que tem para Portugal. Vou falar uma coisa que esse vai servir para qualquer lugar do mundo. Quem tem dinheiro vai para qualquer lugar, né? Se Claro. você tem dinheiro, vai para qualquer lugar. Ou seja, então tem visto aqui que é específico para quem quer investir em Portugal. Então, tipo, eu quero abrir uma empresa em Portugal. Eu solicito um visto específico para essa categoria, né? Aí você tem que cumprir algumas Alguns requisitos. determinações, algumas regras, isso é normal. Então, vou começar por essa galera do dinheiro, né? Quem quer investir aqui em Portugal tem esse tipo de visto, que chama de visto de investidor, e tem o visto também do empreendedor, que é o cara que quer abrir ou comprar uma empresa aqui. Porque uma coisa ele pode pegar dinheiro e investir aqui, e o outro pode querer abrir ou comprar uma empresa. São 2 vistos diferentes, né? Agora, um visto legal, assim, que quando eu vim para cá eu já sabia, que era o visto de aposentado. Então, Ah, o governo português incentiva os brasileiros que já estão aposentados e que conseguem comprovar que que com o que eles ganham de aposentadoria, eles conseguem viver em Portugal, então eles podem aplicar o visto para Portugal, o visto específico de aposentado. Brasileiro que ele se aposentou, dei entrada na minha aposentadoria hoje, pronto, saiu o papel, estou aposentado, estou recebendo minha aposentadoria no Brasil. Eu acho que eu quero morar em Portugal. Aí, com o valor que ele tem de aposentadoria, se for um valor que seja compatível para ele viver aqui, então ele aplica para esse visto de aposentado, especificamente de que aposentado. interessante. Bom, aí, além do visto de aposentado, então a gente também tem o visto de trabalho, que é se você é Que uma é o padrão. empresa, se uma empresa te contratar, você está no Brasil
eu preciso de uma pessoa como você, com seu perfil, se a empresa te tiver interessada, te recrutar, você consegue fazer a aplicação do visto para trabalhar, né, especificamente. Agora, uma coisa importante sobre esse assunto, que eu já vi muitas notícias sobre isso, tipo, você entra em contato com a empresa do outro país, aí a empresa, não, tá tudo certo, tem toda a papelada, aí a pessoa viaja para o país e aí é uma fraude. Eu acho que é muito Uh, importante você analisar bem direitinho, né? Essa ideia de confirmar se realmente existe essa empresa no país, todo o processo, quanto tempo ela está no país, para não ter aquele susto da pessoa ir porque foi contratada e tal, e vai naquela informação, não, eu recebi o contrato e vou para outro país, e quando chega lá é fraude. isso é muito perigoso, né? Eu, Pois assim, é, tenho eu visto isso estou de... complementando justamente essa ideia, porque eu já vi casos de pessoas que fizeram isso, por isso eu estou enfatizando aqui na live. Gente, Aham. vocês receberem notícias de empresas de outros países, confirma, olha na internet se essa empresa realmente está há anos aí, se ela é, como é que eu posso dizer? Se não Está há tem muito tempo, problemas envolvido com exatamente, se não tem justiça, problemas. né? Acho que é Pois super é, importante. Isso é verdade. Eu acho que é super importante. eu creio que é válido também para as pessoas também ficarem alertas sobre isso. Porque a oportunidade tem. A gente conhece histórias de pessoas que foram embora. Eu tenho uma amiga que Ah, ela está indo no México. Ela foi contratada para ir para morar no México. Ela é brasileira, vai oh, que morar no México. delícia! E tá tudo direitinho. O papelado dela tá tudo ok. Ela já está lá. E ela Aham. vai administrar uma empresa que é em Portugal e outra em outro lugar, se eu não me engano. Eu tô assim, não estou recordando bem. Mas ela vai viver no México para administrar uma empresa de Portugal. Pense aí. Olha, que Tá tudo ok, loucura! cara. Isso é tudo perfeito, é tudo possível. Com certeza. Com a internet, hoje tudo é possível. É verdade, viu? Ai, é muito E legal. o outro É. visto que tem, qual seria, Dea? E o outro é o meu caso, visto de estudante. Esse daí eu acho que tá todo mundo correndo atrás. Olha, então, por isso que abriu essa empresa no Consulado do Rio de Janeiro, por causa da demanda de visto de estudo. Foi a De demanda assim, estudo, de né? estudo, menina. Quadriplicou a demanda e o consulado não tem gente suficiente para isso, não estava dando suporte. E aí, não sei como eles fazem o processo, se fazem licitação, se é aqui nem o Brasil, isso eu não sei. Mas eu sei que eles contrataram uma empresa, já está no site deles, inclusive, que a partir de 13 de maio vistos, a questão de visto é feita com essa empresa diretamente. Para você ver a demanda da galera que quer vir para Portugal. Que maravilha. Deixa eu te contar uma. Conta. No caso, a minha história com o meu esposo, nós íamos para Portugal. Ah, Porque, na é? verdade, a história era espanhol. Era para Ah, Espanha. para Espanha. Por isso que eu estava estudando espanhol. Só que eu senti um negócio assim no meu peito que disse: você não tem que estudar espanhol da Espanha, você vai estudar espanhol latino. E aí meu esposo falou assim: Ah, você tá louca? Como é que você vai estudar o espanhol latino se a gente vai para a Espanha? E aquele negócio, conflito dentro de mim, assim, não, eu sinto que tem que ser o latino. Eu não sei por que, mas tem que ser o latino. E eu estudava aham. México, eu estudava Venezuela, e era aquele espanhol, aquele espanhol. Só que eu, focada no espanhol, comecei a me inclinar para Portugal. Eu disse, Olha, gente, Portugal é tão bonito. E eu é, comecei a ver informações sobre faculdade em Portugal, que é válido, você que é brasileiro, fazer uma faculdade em Portugal. Justamente esse vídeo que você está falando. Eu falei, aham. gente, que maravilha! Isso E é muito a nota bom. do Enem no Brasil serve para as universidades portuguesas. Vale também. E isso É, eu fiquei, assim, fascinada, que eu achei maravilhoso, porque é uma oportunidade única, maravilhosa para quem quer estudar fora. E você aham. sabe que o brasileiro que estudou em outro país tem mais crédito, né? Oportunidade, Pontos de né? E peso, quando volta para o país oportunidades, é outro patamar, é outro verdade. nível. Outro nível, Recebe é. o currículo, não. Estudou em Portugal, olha, a É, pessoa já está a cabeça mais ampliada. E eu verdade. acho muito válido esse visto de estudante. Sim, sim. Bom, você tem os requisitos como os outros vistos, né? Você tem que já ter sido aprovada pela instituição de ensino, tem lá que provar os documentos que você precisa e tal. E, e aí você vem, assim, eu acho, particularmente falando, que eu acho que a melhor entrada para você estar, por exemplo, na Europa é você com visto de estudo, sabe? De estudante. Que abrem várias outras oportunidades que você não teria quando você vai de outra forma, quando você vem de outra forma.
Então, eu acho Ah, que o visto de estudante te abre muitas portas para você. e essa nota do Enem que você falou, com certeza é que todo mundo vai se agradar, né? Por É, saber que a nota do Enem facilita a sua entrada em Portugal e é, resultando em entrada para os outros países também da Europa, como Itália, Espanha, e aí até onde a sua cabeça deseja, seu coração também quer ir. é verdade, é verdade. E Portugal, a facilidade de vir para Portugal é que Portugal tem vários acordos com o Brasil sobre várias coisas. Então, isso te facilita muito a vida. Ao invés de você, por exemplo, ir para um outro país na Europa, que você vai ter que começar completamente do zero. Você aqui em Portugal você já tem essa facilidade. Documentações, benefícios, a oportunidade de usar algumas coisas do próprio governo. Isso faz uma grande diferença. Principalmente uma grande diferença para Com certeza. economizar. É. Eu tenho até uma pergunta sobre essa informação que me deixaram Ah, aqui, mas eu vou deixar ela um pouquinho para depois. tá, pode Né? Que eu deixar. estou assim, Vamos super continuar. curiosa para saber como é que é esse processo. Mas eu tenho Aham. aqui uma outra pergunta, Dea, que seria quanto precisa para começar a vida em Portugal? Olha, essa pergunta, ela é muito relativa, É sabe? relativa, É imaginei. muito relativa, porque depende daquilo que você busca. Qual é o seu objetivo final? O que que você está buscando quando você vem para Portugal? Se a ideia é você vir e ficar em Portugal, se é você vir para Portugal e ir para outro lugar. E o que que você está disposto a passar para poder economizar, sabe? Acho que Com certeza. esse é o X da questão, porque quando você sai do seu país, você é estrangeiro em qualquer lugar do mundo, né? Então, você tendo documento, não tendo documento, você é estrangeiro, né? Primeiro que você é estrangeiro já no sotaque, na forma de falar, né? Então, não Ah, tem como. Você já tem uma separação. Opa, brasileiro, é de outro país. Ou seja, não é português. Então, já tem um lance desse. E assim, a vida quando você sai de casa, você está acostumado com um padrão de vida. E quando você vai para um outro lugar desse, você tem que ver aquilo que você está disposto a abrir mão. com Possivelmente o seu certeza. padrão de vida não vai ser o mesmo, né? No Ah, início, não consegue. Até porque a diferença cambial está muito alta, né? O valor do euro em relação ao real, assim, a coisa subiu, disparou muito. Então, já tem um impacto da moeda, porque você recebe em reais. Então, o dinheiro que você juntou é em real. E é muito difícil quando você faz a conversão, filho. Você dá vontade de chorar. olha, com certeza. Porque Porque 5 é, vezes mais, né? Se eu não não, tiver errado, são cinco filha, são vezes. 7 vezes. Olha como mudou. É, Eu tô então, atualizada dessas informações. não, porque isso é muito mutável, sabe? Isso vai mudando muito. Até na conversa que você teve com a Anne, o euro estava mais caro, agora o euro Ah, é voltou, deu uma verdade, é baixada. verdade. Então tem uma flutuação, sabe? Já chegou Tá. a praticamente 1 para 8. Hoje a gente está em 1 para 7. Então, assim, Gente. não é fácil. Quando você faz a conversão, dá uma dor no coração. Não sei se você imagina, eu tô levando, não sei, 10 mil. Vou dar um exemplo. Tô levando 10 mil para Portugal e no final 10 mil É vira o quê? menos que 2.000 euros. 2 mil euros, gente. Olha isso, é menos que 2.000 euros, porque se fosse 1 para 5 seria 2.000. Mas como é 1 para 7, é menos que 2.000 É euros. menos que 2 mil euros. É, Gente, você converte, parece que você não tá levando nada. É nada, nada, nada. nada. É pancado, é muito pancado. Então, esse é o primeiro choque, é a conversão, né? Então, tá. Aí vamos lá. Então, você pensa, tipo assim, tem duas formas de você pensar. Uma forma é o que que eu quero fazer, como eu quero estar em Portugal. E a outra é eu tenho X de dinheiro, o que que dá para fazer com o dinheiro que eu tenho? Essa é a minha realidade. Eu trabalho com isso. Eu tenho esse dinheiro. O que que eu consigo fazer com esse dinheiro? Sabe? Eu acho que é mais pé no chão, assim.
Então aí você tem, aí você. Hã? Teve uma pessoa aqui, né, que fez uma pergunta assim. A Graciele perguntou assim, mas como foi para você, Dea? Você levou muita grana? Tem bolsa? Alguma coisa assim que ela perguntou. Para Então, você, foi para muito? mim, Você precisa levar muito? então a minha situação é diferente porque eu vim para estudar, né? Então, como eu venho para estudar, eu tenho uma outra dinâmica, muito diferente, tipo, vou tentar a vida em Portugal. Então, não, eu vim para estudar. Então, eu tenho que pensar em outras coisas além do que eu vim só sem tentar a vida, né? Então, por exemplo, eu vim, então eu tenho que pensar, porque aqui em Portugal as universidades públicas são pagas. Hum. Elas têm um É o valor mesmo mais. que acontece aqui também. Ah, e também no Chile É o são mesmo jeito. pagas? Pronto, então, Paga. então aqui elas são mais baratas, mas são pagas. Ou seja, você tem que ter o dinheiro da universidade. Então, não é, ali você não pode economizar. Então, você tem que ter o dinheiro da. Ah, então uma curiosidade. Sabe como é que se chama mensalidade aqui na universidade em Portugal? Mensalidade. Você vai Tenho a pagar a menor mensalidade da ideia. universidade? Propina! 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 Quando me Já falaram, você tem que pagar pensou? propina, eu falei, o quê? Que isso? Assim, na cara de todo mundo? Brasileira tem outra Propina, gente. Propina. É o primeiro choque para quem vem estudar. Tem que pagar propina. aqui. Gente, como é que pode? Aqui no Chile essa palavra também existe, propina. Ah, Mas ela existe para você pagar, tipo, um garçom, pagar alguma coisa assim. ah. Né? Eu posso Como se fosse pagar a propina? gorjeta. Como se fosse Exatamente. gorjeta. No Brasil Ah, se tá. chama propina. Engraçado como as culturas, né? A mesma É. palavra dos países diferentes é completamente Completamente, diferente. né? Diferente. É muito louco isso. Que loucura. Pronto, então eu tenho que ter o dinheiro de mensalidade da universidade e que no meu caso eu pago o mesmo valor de um cidadão português. Mas aí a gente fala disso mais pra frente, quando a gente for falar de Certo. valores e tal. Para eu explicar essa coisa que faz parte das documentações. E assim, então tem que ter o dinheiro da universidade. Pronto, isso aqui eu tenho que ter. E que não é barato. Tipo assim, não é caro se você pensar em euros, mas não é barato se você pensar em reais. Aí Ah, pesa, né? Então, a minha situação, eu tenho uma vida estável no Rio de Janeiro, eu tenho minha casa, eu tinha um carro, e eu vendi um carro para poder vir para cá, né? Então, porque a minha ideia é a universidade, né? Então, foi você até tinha uma que abrir mão, né, de algumas coisas. Você sempre abre mão, sempre abre mão. Quando você faz uma escolha, você está sempre abrindo mão de outra coisa, sabe? Então, você vir para cá estudar, você abre mão de festa de aniversário, de família, de batizado, de ver a sua sobrinha que tem 1 ano e meio ir no banheiro sozinha, Oh, sabe? Então você abre mão disso. Você começa pensando, tá disposto a isso? Você consegue? Não é fácil. Não é fácil. verdade. Quando chega Natal, quando chega data de aniversário, quando chega. Essas datas são muito emblemáticas. Por exemplo, amanhã é Dia das Mães, Dia da Mãe aqui em Portugal. A dia da mãe. Dia da Mãe é o primeiro domingo de maio. No Brasil é o segundo domingo de maio. Então você sofre 2 vezes. Oh, meu Deus, porque você lembra o que acontece aí e na outra semana você lembra que tem no Brasil. Exato, Mas, exato. Porque aí gente, tudo mobiliza para o Dia da Mãe aqui, né? Aí semana que vem tudo mobiliza para o Dia das Mães em Portugal. Aí sua família falando, sei que. Não, não. É uma loucura. Então tem que abrir mão. Começa isso. Então o que que eu fiz? Eu tava na verdade, então vou contar uma coisa mais engraçada. Quando eu apliquei, uma amiga minha falou: Ai, por que que você não aplica para esse curso assim assado e tal, não sei o quê? Falei: eu acho que é uma oportunidade, eu sempre quis estudar fora. Vamos ver. Aí eu fiz a aplicação, isso antes do doutorado. O doutorado foi uma decisão mais assertiva, assim. E aí eu, e aí eu falei: Tá, e apliquei, mandei documento, mandei diploma. Isso é importante dizer. Normalmente aqui, cada caso é um caso.
A minha universidade, que é uma universidade pública e fica aqui no norte, eu pude mandar os meus documentos do Brasil sem precisar fazer nada, tudo por e-mail. Mandei por e-mail, eles aceitaram e a partir daí me aprovaram para fazer o curso, né? Eu já sei de outras universidades que não aceitam dessa forma, que você tem que fazer os apostilamentos e tal, blá blá blá. Então é muito importante isso, porque às vezes a minha história é uma e a história para uma outra universidade é uma outra situação. A pessoa realmente precisa ver para onde que ela está indo, sabe? Sim. E aí eu botei, várias coisinhas aconteceram e eu falei assim, caramba, eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovada no dia 12 de outubro, que é feriado no Brasil, que 12 de outubro. não é feriado aqui. Feriado no Brasil, eu recebi, eu falei, caramba, fui aprovada, e agora? O que que eu faço? E aí eu tava muito na dúvida, não sabia, sabe? Eu fiz numa empolgação, mas não estava psicologicamente preparada para isso. Mas eu sou muito prática. O que que eu fiz? Eu peguei, eu vi a documentação que eu precisava tirar para poder entrar com visto de estudante, essas coisas, e pensei, eu não tenho tempo para ficar, ai, vou, não vou, não sei o quê. Tá No dando dia uma travada seguinte, aqui pra mim. tá dando? Eu fiz algumas coisas e falei, se for para eu ir, isso vai acontecer. Aí eu peguei as documentações que eu precisava tirar e no dia seguinte eu estava na rua, no centro da cidade, tirando tudo quanto era documento. Polícia Federal, atestado disso, atestado daquilo. Em resumo, depois que eu estava com o documento na mão, depois que eu estava com o meu visto de estudante na mão, eu falei, agora eu preciso saber se eu vou ou se eu não vou, né? Aí eu pensei, e agora? Aí eu comecei. Se acontecer isso, é porque é para eu ir. Eu brincando com Deus, conversando com Deus Ah, e falando. Se acontecer não sei se o deu quê, certo, e aí vamos. acontecia. Aí eu, ai meu Deus. Aí eu ia pra fase 2. Se não sei o quê, é pra eu ir. Você fazia tipo uns testes e umas provinhas e fazia, acontecia exatamente. Que Exato. loucura. E acontecia. Aí, acho que foi a quarta vez, eu falei, tem que parar com isso, né? Porque Deus tem mais o que fazer, tô ocupado. Arrancar das minhas graças. E eu falei, caramba, bom, eu vou pra lá, eu não vou deixar um carro parado na garagem, que não faz o menor sentido e tal. E eu falei, bom, eu vou botar o carro para vender, porque eu vou precisar desse dinheiro, né, para garantir pelo menos o dinheiro da faculdade e tal. E, e pensei, mas eu também não vou pagar para anunciar, eu vou anunciar num site gratuito. E se eu vender, tava uma crise, todo mundo sem dinheiro. Falei, bom, se eu vender, aí não tem jeito, é porque é para eu ir mesmo. Eu anunciei o carro na quinta-feira. Quinta-feira, final do dia, eu anunciei o carro. Na segunda-feira, o carro já não era mais meu no papel, no cartório. Já estava tudo resolvido. Um senhor de São Paulo veio para dar um carro pro neto dele e ele, na segunda-feira, o carro já era dele oficialmente. Foi embora para São Paulo com o carro. Ou seja, era a confirmação, você tinha que ir. Falei, então tá, então agora não tem jeito, agora eu vou e vendi minhas coisas, e vim, não sei o quê, e a minha família, mas como assim? Do nada, agora você resolveu ir pra Portugal? Eu falei, pô. Na verdade, já tinha os planos aí, né? Mas imaginava que ia ser tão. Ia ser uma coisa pra frente, né, e tal, e de repente aconteceu, e aí você tem que estar meio preparado e saber o que você vai fazer, né? Ou pelo menos saber o que você não vai fazer, que também ajuda muito. Com certeza. Então, respondendo aí a pergunta da Grazi, que ela fez já tem um tempo, que foi, quando eu vim pra cá, como foi a minha história? Eu fiquei num apartamento, o que que foi? Aí eu morei no hostel. Aquele teu amigo do México até falou sobre hostels e tal, né? Que hostel é um hotel, só que mais barato, bem mais barato, que normalmente É como você... uma pousada no Brasil, seria uma coisa mais ou menos assim? Só para o pessoal ter uma noção. É Ou mais uma barato que pousada uma mais simples. pousada. É Muito mais mais barato que uma simples. pousada. Muito mais simples. É Ah, tipo então. assim, parte do princípio do compartilhamento. Então, Então por isso se torna mais barato. banheiro coletivo, quarto coletivo. Então, e é uma coisa muito usual aqui na Europa.
Sabe, na Europa, nos Estados Comum, Unidos também super. é muito, super comum. E o mais curioso, além de ser compartilhado, é muito comum também ser quartos mistos. Como é Então, essa ideia de quartos mistos? não tem separação, quarto de homem, quarto de mulher. Ou seja, você pode dormir com o homem, ali ele tem sua cama, você tem a sua. E é muito comum, e as pessoas são muito educadas, não dá problema, não dá nada. Então, tipo assim, é muito natural. Que pra gente é muito estranho, né? Que é um Com certeza. choque de vez, assim você fica, oi, e tal. Não, aqui é super comum, super de boa. Não, isso realmente me surpreende, ideia, porque aqui Ah, também no Chile eu vi essa diferença de cultura sobre o respeito que o povo tem. E a primeira coisa é a saudação, né? Tudo é, tem oi, bom dia, ou então boa tarde. exato. Antes de falar com você, por É, exemplo, no meu trabalho, tem muita gente, e às vezes eu estou num lugar e às vezes outra pessoa ainda não me viu. Depois de 2 horas, quando ela me vê, ela fala: oi, eu não te saudei, não, tudo bem, bom dia, como é que você tá? Depois disso que começa uma conversa. é muito louco. É muito incrível. É muito diferente, né? Que A loucura. primeira vez que eu entrei num hostel, quem sabe dessa história é meu irmão. Primeira vez que eu entrei no hostel, eu fui lá, botei, programei e tal, reservei pelo site. E eu tava com uma mala pesada. E aí cheguei 11h30 da noite Cheguei 11h30 da noite no hostel, né? Quando eu cheguei no hostel, primeiro choque. O quarto era no terceiro andar. Escada, não tem elevador. Eita. Minha mala Exercício para as enorme. pernas. Mala, meu Deus do céu, a mala enorme. Meu Oh, Deus. meu Deus. E a menina da recepção, ela devia ter uns 18 aninhos, se tivesse. E ela era um faquinha, menina. Um faquinha, mas ela super bem disposta e falou: não, eu te ajudo. Falei, não, pelo amor de Deus, ela pegou minha mala e subiu. Super Super rápido. agradável. Super rápida, super agradável. O pessoal aqui, Gente, a galera de hostel é muito despachado. É impressionante. Aí a primeira coisa, você sabe, pra que eu trouxe uma mala tão pesada? Nunca mais na vida eu viajo com uma mala menor. já sabe, já tem a experiência. Já tem experiência. Então, mala tem que saber que no apuro você tem que pegar ela rápido e ir embora, sabe? Tem que ser uma mala leve. E aí você vai aprendendo, são só vivências. Aí quando eu entrei no quarto e eu olhei, conhece beliches? Sim. Pronto. Então o quarto eram triliches. Eram 3 camas. Gente, que loucura! Adivinha qual era a minha cama? A última, de cima. A última lá de cima. E Gente, é agora quase eu um andar. é uma loucura. Aí eu falei, meu Deus, eu vou cair dessa escada, não sei o quê. Pronto, subi, me desabei lá na cama, já devia ser meia-noite e tal. E eu falei, ai, não desço mais pra nada, só desço amanhã de manhã quando eu acordar. Agora tu me fez uma curiosidade. Se Fala. é triliche, o andar, então, o tipo, o teto é muito alto, então? Ah, na Europa, normalmente, que isso foi na Inglaterra, não foi nem em Portugal. Mas é porque o pé direito é mais alto. É o quê? Uns 4 metros? Tem mais ou menos a noção? Tipo, É, depois da porta, tu acha que tem mais ou menos quanto? dependendo dos lugares, mas assim, acho que sim, uns 4 metros. Acho que Então, é uns 4 bem alto. metros. É bem alto, é o pé direito alto. Não são os rostos, nem todos eles são triliches. Esse era uma exceção, mas era um rosto muito legal e ele era muito requisitado e super barato, sabe? Ah, gente, Nossa, impressionante. uma maravilha. E aí, então aí que tá. O que que você tá disposto a passar, né? Para pagar menos e tal. E aí, tudo bem, né? Acordei, aí tem uma cortininha na cama, fechei a cortina, dormi. Aí no outro dia de manhã, pum, abri a cortina. Quando eu abri a cortina, dei de cara com um homem embrulhado no lençol. E eu fechei a Gente, cortina. no susto. Um susto, falei, tem um homem no meu quarto. Mano, tem um homem no meu quarto. Gente,
Aí eu fui ver a reserva que eu fiz. Eu falei, será que eu reservei para quarto de homem? Ai, meu Deus, eu tava olhando lá. Aí quando eu vi, eu tava lá, quarto misto. Misto. Quando que eu ia pensar em quarto misto? Eu nunca tinha passado por isso na vida, né? Aí eu falei, é isso. E o cara, bom dia. E eu, bom dia. E você, bom dia. Que loucura. E aí você vai aprendendo, vai se acostumando, vai vendo que isso é tão natural, que o respeito é tão grande, sabe? E que esse é o certo. É a primeira coisa. Então, eu, quando vim pra cá, eu morei num hostel também, que era quartos compartilhados, então você paga mais barato. E aconselho para quem vier, procure um hostel que seja o mais barato possível, que tenha cortina na cama, que é essencial, porque se alguém acender a luz, você continua dormindo sem problema nenhum. Mas porque daí você começa a procurar um lugar para morar. É muito difícil você escolher do Brasil um lugar para você morar aqui. Primeiro o que está anunciado na internet, às vezes é muito caro, às vezes não é nada daquilo que está na internet. As fotos são completamente diferentes, sabe? Então, assim, o ideal é você fecha um hostel desse por uma semana e dali você bater perna. Você vai pra rua, você senta num café, que seria uma lanchonete pra gente, senta num café e você olha os bairros da onde você acha que seria interessante de você ficar. Então, senta num café naquele bairro e começa a falar. Fala com todo mundo. Pergunta para a moça da lanchonete: oi, eu tô vindo para cá para estudar, ou tô vindo aqui para trabalhar e tô procurando um quarto para alugar. A senhora não sabe de algum? Porque o que vale aqui ainda é o boca a boca. O boca a boca. Que coisa, né? Interessante. Para você encontrar um lugar mais barato e um lugar assim. É razoável, né? Para o que você pode Razoável, pagar. exato. Salubre, sabe? Porque tem muita coisa aqui que tem muita umidade. Aqui tem muita construção com pedra. Então, às vezes, você vai num lugar que tem mofo dentro do banheiro, mofo nos quartos. Então, você tem que realmente olhar. Você tem que entrar na casa, você tem que entrar. Às vezes, é mais fácil você alugar um quarto, sabe? Você aluga um quarto, fica um tempo naquele quarto e aí você cada dia um passo, sabe? Um passo mais pra frente. E aí você Claro. não adianta chegar e quero alugar um apartamento e tal. Seu dinheiro vai voar, você vai ficar sem dinheiro e não vai conseguir se organizar pra nada, sabe? Entendi. Bom, antes da gente continuar aqui as nossas perguntas, eu quero dar um oi aqui pro pessoal que chegou. Só você dar uma respirada, tomar um golinho de água, alguma coisa que estiver pertinho de ti. Bom, eu quero dar um bem-vindo aqui para Rai. Beijo, Rai, que maravilha você estar aqui. A Rai é uma amiga que está toda hora aqui em live. Ela é uma das que está super curiosa para saber de Portugal. É ela que vai morar no México, ela já está lá no México. É ela que vai É ela, a Rayane. Já tá ficando famosa aqui no Instagram. Um abraço aqui pro Edu. Bem-vindo, Edu, aqui a essa live. A Graciela, que saudei ela. A Neiliane, a esposa do meu pai, tá sempre aqui na live também. Deixa eu ver. O José, o Cláudio, o Álvaro. Bem-vindo, vocês que estão aqui na live. O Emílio. Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Juliette. Que maravilha, a Juliette é uma amiga do Brasil que tá lá. Ela morre de saudade, ela mandou mensagem para mim também. Que maravilha que você está aqui. A Dasca, acho que é Dascalaki, acho que é esse o nome. Bem-vindo. O Júnior, deixa eu ver quem mais. A Carla, bem-vinda, Carla. Nossa, gente, tem tanta gente aqui. O Eduardo. Jane, bem-vinda, Jane. Tia Risa, um beijo para minha tia Risa, ela também está sempre aqui na live. Mandou aqui o Graça e Paz, boa tarde. Gente, tô assim maravilhosa que vocês estão aqui. A Fabíola também, o Pedro Germano, o Tiago, muita gente aqui é super curiosa para saber de Portugal, viu? Christian.
Olha, essa live tá bombando aqui, porque a Uai. lista que eu recebi de perguntas, eu falei, gente, nunca vi chover tanto de perguntas para Portugal. A Ai, Daniela também acabou de entrar aqui. ai, a Dani, olha. Só vou mandar um alô. O José Eduardo que tá aí é meu afilhadinho. Sabe onde ele mora? Ah, No onde? Acre. No Acre. Existe o Acre, gente? Brincadeira. Existe, ele tá aí pra provar. É porque todo mundo faz piada com o Acre, mas a É gente releva, né? verdade. Faz parte do Verdade. Brasil. Se não fosse o Faz Acre, não tinha parte. mais um pedacinho de terra para fazer o Brasil ser tão grande como ele é, né? É, exato. Esse é o quarto fuso horário do Brasil. Olha Não o é menino. incrível? Tá, o Bom, Emílio é um grande amigo meu que já veio para Portugal, já viajou para Portugal. E ele me fez uma coisa que eu até vou indicar na live. Ele me indicou duas amigas deles que moravam aqui. Se eu precisasse conversar, precisasse pegar dicas e tal. E isso é super importante. É você procurar gente conhecida, mesmo que seja só conhecida pela nacionalidade, sabe? Conhecido isso de é importante. conhecido que tá lá, para pelo menos te dar uma luz. Isso te ajuda e encurta muito caminho. Isso realmente é muito bom. Eu sei que isso é essencial, mas eu vou contar um trechinho assim da minha história bem Conta, curtinha. conta. E a gente, por exemplo, eu e minha filha, quando viemos aqui pro Chile, a nossa história é meio história de Abraão. Deus falou Ah, assim: sai da tua terra que eu vou te mostrar quando você chegar lá. Porque a olha. gente não tinha contato de ninguém, não tem nenhum Uh, parente aqui. uh. Foi uma coisa assim meio louca, mas ao mesmo Aham, tempo com informações, com dados para onde ir, onde chegar, com quem falar de certa forma, aham. né? Para também não ficar nas cegas, ai, pisei, e agora o que eu faço? Também Verdade, não. verdade. Mas foi bem assim uma coisa meio história de Abraão, viu, gente? Só para você ter uma Meu noção. Deus. É um, Foi uma história assim de aventura. E eu estou escrevendo um livro, Dé, contando um pouco dessa nossa história, desde o Brasil Pra... até aqui no Chile. Ah, que No, legal! Escreve sim, Pois que eu é. quero ler, vou querer ler. Ah, quando eu estiver prontinho, vou mandar para você ele. Só que por enquanto ele é e-book, certo? Ah, Por tá enquanto ele vai bem. ser e-book. E Ah, aí eu mando uma cópia para você, aí depois você me diz o que você achou. Ele tá quase ah. prontinho. Já é, Vamos dizer que ele tá no sério? forno. Sério? Rápido assim? Quanto tempo você tá no Chile? Eu tô no Chile desde 2019. Ah, Mas, tipo assim, tem muita coisa aconteceu por conta de sair do Brasil, de vir para cá, de passar pela pandemia, busca de trabalho, ou seja, tá rico de informações, né? aham. Mas assim, ele não tá 100%. Vamos dizer que ele tá no seu 60, 70, ele tá no forno, Aham, tá bem. Tá quase entendeu? ali. Porque eu só quero finalizar ele como quando passar essa pandemia, e aí vamos ver o que vai ser o resultado de tudo isso, né? Porque Com até então certeza. aqui no Chile a gente não anda de máscara, a gente tem todas essas prevenções, perdi a palavra, português Maravilhoso. saiu embora. Maravilhoso. Eu faço isso direto. Se eu não sei falar, eu não sei escrever, eu mudo a palavra. Então, assim, as regrinhas aqui no Chile são bem rigorosas. Tem Ah, fiscalização, tem policial em todo lugar. Não é como no Brasil, uma coisa assim muito solta. Ah, eu vou ali na farmácia e saio sem máscara. Não. Aqui o pessoal é rigoroso. Tá sem máscara e não tem permisso para sair, é multa em cima, assim, ó. Rapidinho. aqui Então, também tá assim, essa pesado. história toda bem resumida, estou dando um resumo aqui para vocês, mas ela em detalhes, ela está no livro. E aí, Ai, que se Deus legal. quiser, vai virar aí esse livro para o pessoal conhecer um pouco dessa história louca e aventureira da Micate e sua família. Ai, eu vou amar ler teu livro. Ai, obrigada. Bom, seguindo aqui com as perguntas, Uhum. a outra é tempo de emissão dos vistos. Pronto, outra resposta que é tudo muito relativo. Então, quando eu estava para vir para cá, eu estava tirando visto no Rio de Janeiro e uma amiga tirando visto em São Paulo.
Na verdade, uma amiga que a gente fez amizade porque estávamos vindo para a mesma universidade, mas eu não estava conseguindo acessar o sistema da universidade pelo Rio de Janeiro. E por ela ser brasileira, a universidade me deu o contato dela para ver como ela fez, né? Que ela conseguiu e eu não conseguia. Porque no sistema deles, a gente tem o nosso documento que é o nosso CPF. E aqui, toda a organização deles tem um documento que é chamado de NIF, que seria o nosso CPF no Brasil. Mas tem Sim. dígitos diferentes, então não entra no sistema. Então eu não estava conseguindo. E ela conseguiu e a gente começou o contato. Então, eu fiz ela fez a aplicação do visto antes do que eu, mas o meu visto saiu primeiro que o dela. Mas olha que coisa. E acabou que ela não veio, porque o visto dela saiu, demorou tanto que ela perdeu o semestre, porque a universidade aqui também não começa no início do ano, a universidade aqui começa no meio pro fim do ano. Mas olha, gente, que diferença. É uma loucura, porque a gente começa ali, fevereiro, né, e tal, fevereiro, março, Aham. no máximo. Aqui não, aqui o ano começa em setembro. Mas no fim do ano o negócio é completamente outro. Dia 2 de janeiro, você tá dentro da sala de aula assistindo a aula, tá bem? Ou seja, gente, férias de janeiro, esqueçam, tá? Se você for Esqueça. para Portugal, esqueça. Tem lá o Natal e o Ano Novo, que o Ano Novo é porque o Ano Novo não é essa coisa toda aqui nem no Rio de Janeiro. Mas dia 2 eu já estava sentada assistindo a aula, dia 2. Né? Então é muito diferente. Agora, por exemplo, aqui na Páscoa, tem 15 dias de férias na Páscoa. Então é um feriado muito 15 dias respeitado. de férias. 15 dias de férias. Entra num feriado escolar. 15 dias de férias. E aí depois, porque é tudo regido pelo verão. Então, como o verão é exatamente o oposto do Brasil, então eles também fazem o começo do ano é pós-verão, né? Então, março seria pós-verão, aqui setembro, pós-verão. Mas Então uma pergunta, Léa, para complementar essa ideia das estações, como é que começa a estação aí em Portugal? Como é que janeiro até o fim do ano, como é que começa as estações? Porque aqui começa com verão, outono, depois vem inverno e termina com primavera. Como é que é em Portugal? é inverno, janeiro é inverno. Inverno. É exatamente o oposto, porque aqui o Portugal está no hemisfério norte, o Brasil está no hemisfério sul. Então é exatamente o oposto. Quando é verão no Brasil, aqui é inverno. Quando é primavera no Brasil, aqui é outono, sabe? Então, 2 de janeiro eu estava assistindo aula embrulhada No frio. na presente, sabe? Gente, que loucura. Tá num frio de matar. Quantos graus chega aí, assim, o mais baixo que tu já pegou? Olha, esse ano janeiro eu tava no Brasil, né? Eu cheguei aqui exatamente na semana que houve o confinamento. Então esse ano foi um dos invernos mais Pesados. pesados de Portugal. Então teve temperatura negativa aqui. Mas eu não peguei, mas teve temperatura negativa, tipo -3 graus chegou em Portugal em janeiro desse ano. Dezembro, janeiro. É muito. Eu saí do Rio de Janeiro com 35, cheguei aqui com 3. O choque térmico é absurdo, né? Absurdo. Você sai de um extremo e entra em outro. Um outro completo. E eu tenho rinite, imagina, a loucura que é. Meu Deus do céu. Gente, que louco. Capuz. Você cobre total, é quase uma burca, quase uma burca. Uma burca. Fora. Só. E as casas aqui, essa é uma outra curiosidade. Por que o frio é tão intenso, principalmente para quem é carioca, quem é nordestino? Porque a maioria das casas aqui não estão preparadas para o inverno. Não são. Gente, isso aí eu tinha uma visão completamente diferente dela. Porque eu tinha certeza que tinha essa preocupação. Não, em outros lugares da Europa, sim. Aqui em Portugal, não. Aqui tem Mas é na sua cidade ou no geral? Em Portugal? Portugal. Ou seja, você tem que realmente fazer a estrutura da sua casa. Dar ela pro frio.
Ter Exato. estufa, ter tudo. Assim, tem as casas mais novas, as construções mais novas, sim, elas têm aquecimento central, já são preparadas para isso. Mas como Portugal é um país muito antigo, né? E as construções são muito antigas, aqui tem muita construção ainda à base de pedra, e é muito bonito, sabe? Mas, ou seja, é muito antiga, então não tem preparado. Então você tem o quê? Você tem aqueles aquecedores elétricos que você coloca na casa para poder se aquecer, mas a energia aqui também é muito cara. Eu vi uma reportagem aqui, eu tenho uns vizinhos que a gente conversa muito, porque eles têm casa aqui em Portugal e na Suécia. Então eles estão sempre fazendo a comparação. E, e aí saiu uma reportagem dizendo que só 30% dos portugueses têm condição financeira de bancar o aquecimento em casa. Eu imaginava que existiria uma estrutura para as casas e tudo, nesse caso, para pelo menos amenizar o frio. Aí depois você compra estufa, você tem a sua lareira, né? Para poder Aham. esquentar. Que eu acho que é o sonho de muito brasileiro, que vê aquelas histórias de filmes de Natal, aí vê aquela lareira e tudo. É lindo! É lindo, mas precisa pagar É bem por lindo! isso. Aí você tem os elétricos, tem umas lareiras também portáteis que você compra e usa lenha, mas ela não tem a instalação que é na casa, né? Vai aquecer aquele ambiente e tal. Então, é uma parte essa parte é pesadinha, assim. Meio chatinha, meio complicada. É, Entende? Quais os documentos que precisa para ir para Portugal? é o documento que é a primeira coisa, eu quero sair do Brasil, sair da América do Sul, desculpa, sair ali do Mercosul, você tem que ter Você tem que passaporte. ter o passaporte. Né? Então, porque se você viajar para a Argentina, hoje você consegue viajar com a sua identidade, né? Mas fora do Mercosul, só com passaporte. Você precisa do passaporte, né? Se você for passar 90 dias em Portugal, você não precisa de visto. Você vai entrar como turista. Então, até 90 dias você vai estar como turista. Então, não tem problema. Você vem passear, pode ficar o tempo que quiser e tal, e aí voltar. Existem umas exceções. Se você, como turista, quiser ficar mais de 90 dias, você pode entrar num órgão que atualmente chama de SEF, mas eu sei que vai mudar o nome, que é Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Vai mudar, porque teve muito problema com a imigração, então eles vão mudar o nome. Está no processo ainda, mas todo mundo hoje conhece ainda como SEF. Então você pode entrar no SEF e falar, olha, eu sou turista e eu não quero ficar aqui, vai mostrar o porquê que você quer continuar como turista e o SEF pode te autorizar mais 90 dias. No máximo, como turista, você fica 180 dias, legalmente falando e tal. Você consegue. Aí tem a galera que entra como turista e fica. E quer ficar em Portugal. Fala, olhou isso aqui, fala, eu quero ficar, isso aqui é maravilhoso e tal, eu não quero mais voltar, aproveitar minha passagem e aqui por aqui eu fico. É possível, é possível. Existe um documento chamado manifestação de interesse. Manifestação de interesse. Manifestação de interesse. Então, tipo assim, se você arranjar um trabalho, você tá aqui como turista, tá passeando, mas pintou uma oportunidade de trabalho e o cara vai te dar um contrato para você trabalhar. Aí você apresenta no CEF e entra com a documentação falando, olha, eu estava aqui como turista, mas acabou aparecendo uma oportunidade, me interesso, quero ficar. E Por quer isso, ficar. manifesto o meu interesse, né? Então, aí você tem uns documentos que você bota junto. Aí tem um documento que aqui que eles chamam de recibo verde. Recibo. Recibo verde. Seria a nossa nota fiscal no Brasil. Então, tipo assim, eu tô. Nota fiscal até certo ponto. Pode ser também, porque a gente também faz um. Quando a gente faz um trabalho e emite um recibo, é mais ou menos isso, um recibo verde. Eu tô lá, fiz um trabalho com o cara me pagou através de recibo verde. E aí, quando eu faço esse pedido de manifestação de interesse, eu boto cópias do meu recibo verde e falo, olha, eu realmente estou trabalhando, olha que legal e tal. E aí o CEF vê se te dá ou não o documento para você ficar. Isso é muito bom, porque na verdade o país quer ver essa documentação para ver que você está dando produtividade para o país, né? Porque se você Exato. está indo para lá só para
receber e não está produzindo para o país, para ele não é válido. Então, Não é acho que por isso que interessante. exige essa documentação, para provar que você está também, como é que se diz a palavra? Gente, eu tô aprendendo as palavras em português. Isso é normal. Aproveitando, tá ajudando também o país. Você não Tá só tá ali contribuindo. cômodo, né? Contribuindo, essa seria a Exato. palavra. Aí você vai estar num período de transição, né? E quando sair o documento, Portugal te dá, você além de poder estar legalmente trabalhando em Portugal, você também pode viajar na comunidade europeia, no espaço Schengen, né? Você pode viajar com esse documento tranquilamente, legalmente, sem problemas nenhum. É obrigado saber o idioma português? Ai, olha, uma coisa que é bem curioso. Às vezes a gente está aqui e fala, não sei o quê, mas você fala brasileiro. Eu falo, não falo brasileiro. Eu falo língua portuguesa. Língua portuguesa tem que ser assim. Língua portuguesa. A nossa língua oficialmente é a língua portuguesa. Nós temos o Gente, sotaque brasileiro, nós temos a evolução da língua brasileira, né? Mas nós falamos oficialmente língua portuguesa, né? Então, é tipo, você precisa se comunicar, né? E a gente se comunica, a gente entende. A gente pede para a pessoa falar 3 vezes, por favor. isso aconteceu muito comigo aqui, viu? Entendeu? Mas tem uma coisa muito curiosa. Eles nos entendem perfeitamente. Como é que pode, né? Para eles é mais fácil do que, de certa forma, pra gente. Eles estão acostumados a ver Aí nossas está o novelas bichinho. desde sempre. Então, eles escutam nossas gírias, o jeito de falar. Então, eles entendem muito bem. O contrário é que não acontece, porque a gente não tem esse contato direto com o português de Portugal, né? Ah, Mas tem umas coisas que são muito curiosas, assim, às vezes por mais que eles assistam nossas novelas, às vezes a nossa forma de pensar não bate com a deles. Então, às vezes você fala uma coisa que teoricamente é muito simples, com um português muito claro, mas que você quer dizer uma coisa e eles entendem outra. Isso também acontece. Você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, um pouquinho de cuidado. Porque com quem você tem intimidade, a pessoa pergunta e fala, não, mas por que você disse isso, sabe? Às vezes, porque sim. vai pro lado errado, às vezes. Por que você disse isso? Eu falei, mas eu não disse isso. Né? Aí começa a Aquela confusão. É, Gente, que loucura. é muito engraçado. Simão, bem-vindo, Simão, a essa live. Que maravilha ter um português aqui na minha live. É uma honra. E que a gente toma um choque logo de cara. Você só vai saber muito bem disso, porque eles falam, aquela rapariga. Sei. Eu não sou rapariga. Você toma aquele susto. Minha mãe mandou mensagem dizendo assim: o que eu acho lindo em Portugal é o canto fado. Fado, é a música tradicional portuguesa, é o fado. É uma música muito sentida, muito profunda. E tem uma coisa curiosa quando você vai, assim, tem uns restaurantes que você vai aqui, que às quintas-feiras tocam fado. Então, eles têm um instrumento específico que chamam de viola, é como se fosse um violão mais curvilíneo, assim, é muito bonito, parece uma coisa meio árabe, pode até ser, né, porque teve influência árabe aqui. E então, quando a pessoa canta fado, todo mundo fica quieto, ninguém conversa, é questão de respeito, todo mundo para poder ouvir o fado, sabe? Peguei essa realidade. As estradas aqui são muito boas, a pavimentação, assim, é autoestrada, tanto é que se você comprar um carro muito antigo aqui, você pode comprar, que ele vai estar com uma boa condição. Anda tranquilo. Porque as estradas estão muito boas e tal. Normalmente, eu tenho a impressão, se o Simão pode me ajudar nisso, eu tenho a impressão que quanto mais ao norte, mais organizado. Interessante. Tenho essa impressão. É mais frio também, mas e eu gosto muito do norte. Acho que a paisagem do norte, ela é uma paisagem que me agrada muito. Gosto muito, sabe? Uma boa dica aí para quem quer uma cidade nesse nível, nesse estilo.
estilo e que é barata, né? Exato, e que tem mais emprego, né? Porque tem indústria. Então, assim, existe também um programa do governo de incentivo para quem quer ir trabalhar no interior. Cidades no entorno de Lisboa, até 80 quilômetros do centro, são cidades muito boas. 80 quilômetros de Lisboa, ou seja, algumas cidades ali ao redor. Nossa. Olha, Coimbra. Coimbra é onde tem a universidade mais antiga de Portugal. É linda, linda, Coimbra. linda, linda, linda. E a Universidade de Coimbra é muito linda. É aberta para visitação também, sabe? E ela é bem nesse estilo antigo e tal. É muito bacana. E a Aveiro, ele botou ali Aveiro. Aveiro eles chamam de a Veneza portuguesa. São várias rias em Aveiro. Tem até, eles têm um nome próprio, mas vou falar o que eu sei que é de Veneza, que é aquelas gôndolas. Você anda de gôndola, anda lá em Aveiro. É muito bonito, muito. Gente, imagina, deve ser maravilhosa essa cidade. É muito linda. A cultura portuguesa. E assim, olha, a Grazi falou aqui, tem várias cidades lindas a dar um roteiro. Tem sim. Uma vez eu fui para Lisboa e fui para Setúbal, que é depois de Lisboa, mais ao sul. E Setúbal tem praias lindíssimas, que não são tão badaladas para turismo europeu, mas são sensacionais. E teve uma delas chamada de Galopinhos. Foi considerada Galopinhos, foi considerada a praia mais bonita da Europa. Essa você tem que fazer uma trilhazinha, mas assim, belíssima. Dá para entrar na água, a água é gelada, mas é muito bonita. E quando eu fui para lá, e aí eu subi de carro. Quando eu subi de carro, e aí eu, pelo caminho, o Simão ia me dando umas dicas. Passa no lugar tal, passa no lugar tal. E aí, nesses lugares, você começa a conversar com as pessoas, e as pessoas falam, você gosta disso? Você gosta de castelo? Então, vai mais pra onde? Então, além de tudo, no caminho, você vai descobrindo outras coisas para fazer e outros direcionamentos, sabe? Aí você tá Gente! É sensacional, é sensacional. É descobrindo história em cima de história. Porque uma coisa que eu sei de Portugal, se eu não estiver errada, é que assalto aí quase não existe. A segurança, sim, é muito extrema. É verdade. Se você deixa uma coisa assim na praça, uma mala, o pessoal nem toca. É verdade. Isso é assim mesmo aí. É verdade, é assim. A cultura, as pessoas têm outro nível de cabeça, têm outra forma de conviver. Eu acho que isso ajuda a ter esse respeito com as coisas do outro. Se não é meu, eu deixo lá. É isso aí, é bem isso. Não é seu, vai pegar por quê? Não é seu. Não tem que pegar. E eu fico, gente, acabou de almoçar e tomar um café. E eu acabei pegando esse costume também. Tu terminou o almoço, tomar um cafezinho. Aí outra. Peguei o café normal, que é isso aqui na xícara, mas isso aqui mesmo. E o café cheio, que a xícara é desse tamanho, então o café cheio fica até aqui assim, sabe? Aí o café, quando eles vão fazer, normalmente é no grão e eles moem ou tem variações de tipo? Porque normalmente no Brasil o pessoal tem muito o costume de comprar aquele café que vai coar e tudo. Aí ele é para coar ou é feito grão, moído, como é? Aí é o grão, né, que moe, e é a máquina do café. Aqui não é café filtrado. Eles não têm o costume de coar o café. O Simão tá aqui dando as dicas. A Bica é o nome do café expresso. Bicha. Sim. Aqui em Portugal, bicha é fila. Ah, não, Vai lá pro final daquela bicha. Gente, como sou estranho. Encerrar aqui. Mas a gente já tá confirmado para uma parte 2, certo? Para fazer todas as perguntinhas direitinho. Pronto. Tá bom? Bom, eu queria te agradecer muito por essa live aqui comigo. Muito obrigada. E agradeço muito por você estar aqui. E por te conhecer, né? Porque finalmente eu conheci quem é a Dea. Eu que te agradeço.
agradeço, foi ótimo. Eu amei quando. Então, pronto, olha, muito obrigada pelo convite. Adorei te conhecer, você também é uma fofa. Estou muito curiosa para saber do seu livro, quero saber das suas experiências aí no Chile. Eu não conheço o Chile, sou louca para conhecer. Mas a gente vai trocando umas ideias e eu vou te passando umas informaçõezinhas, tá bom? Bem, Qualquer coisa que quiser visitar, vai que a gente se encontra aí pessoalmente. E a gente faz um vídeo aí pro YouTube, né? Você, se um dia a gente se encontrar aqui, ou eu em Portugal, não sei. A gente não sabe, né? Muito obrigada, eu agradeço. E, gente, vai ter parte 2 dessa live, viu? Que ainda tem muita perguntinha aqui pra rolar, pra gente ter todas essas informações, tá bom? Tá bom. Um super beijo pra você e muito obrigada, tá? Obrigada, pra ti também.